Vamos para mais uma videoaula, né? Nessa videoaula vamos falar sobre o debug, tá? O debug é uma ferramenta das linguagens de programação que auxilia bastante o desenvolvedor, né? A gente conhece o debug também como depurador, tá? Então, a ideia é que nessa aula a gente possa, né, debugar um código em C, né? É assim que a gente faz, é assim que a gente chama, né? E analisar, né, esse código. Então, quando a gente depura um código, né, geralmente é a procura de algum defeito, né, ou de alguma bug, né, que o programa possui, né, aquela rotina, um bug lógico, né. Na verdade, é mais comum que seja um bug lógico, né, mas pode ser também outros tipos de bug, né, relacionado a uma variável que não foi previamente inicializada, né, como a linguagem C é uma linguagem fortemente tipada, né, alguns bugs que a gente encontra em algumas outras linguagens, né, a gente não se preocupa na linguagem C, né, porque o compilador mesmo se encarrega de fazer essa checagem. Mas enfim, só para acrescentar aqui, né, bug, né, bug é a palavra que foi escolhida para associar um defeito no código, né. Bug na verdade em inglês é inseto, né, e aí, né, desde a década de 50, né, meados da década de 50, final da década de 40, onde os computadores, né, elétricos tomaram força e começaram a ser desenvolvidos, existiam os computadores a válvula, e o grande problema desses computadores era com as válvulas que queimavam, né? E o motivo principal da queima dessas válvulas era por conta dos insetos, né, que procuravam, né, pelo calor que elas geravam, né, procuravam se aquecer nessas válvulas e aí acabavam queimando, né, elas encostavam e ficavam presas e aí acabava queimando essas válvulas. Então, quando esses computadores paravam de funcionar, né, eles já diziam, ah, é bug, né? Então, um inseto provavelmente em alguma válvula. Então, o termo bug vem daí, né? E a gente associa bug a defeito, tá? E um debug, né? Um debug nada mais é do que um depurador de código, né? E com ele a gente consegue executar o nosso programa passo a passo, acompanhando aí o fluxo do programa, né? As modificações nos valores das variáveis, né? A chamada a procedimentos e funções, né? As alterações na própria tela, né, do aplicativo e assim sucessivamente, tá? Então, existem outras formas de depurar código, né? Mas essa é a maneira mais adequada de fazer, né? Tem muito desenvolvedor que costuma colocar mensagem, né, no meio da rotina, né? Tipo, ah, passei na rotina A, calculei o valor de B e tal, e vai imprimindo esses valores, mas a gente tem uma maneira mais adequada de fazer essa depuração de código. A maioria das linguagens possui, né, um depurador, né? Então esse depurador faz parte, né, do conjunto de ferramentas da linguagem. Então praticamente todas elas possuem um depurador. E esse depurador a gente vai fazer uso dele no dev, tá? Que é a ferramenta que a gente vem utilizando aqui no nosso curso, tá? Então eu vou adiantando que o dev tem seus probleminhas, né, relacionado à depuração, né, funciona, né, não tão a contento, mas dá para a gente exemplificar aqui, né, mas outra IDE provavelmente, né, mais moderna, vai facilitar, né, a depuração de código.
as funcionalidades, né, os recursos do depurador é similar em todas as linguagens, então aprendendo em uma como funciona, certamente nas outras, né, a gente vai usar mais facilmente. Ok? Então vamos escrever um código aqui para a gente poder depurar esse código e aplicar alguns conceitos de depuração, né? Então vou começar aqui, include stdio.h, fazer um códigozinho simples aqui, só para efeito didático, para a gente apresentar o conteúdo. Então, qual é a ideia aqui? Vou declarar uma variável aqui, x inteira, né? Vou definir o valor inicial dessa variável como 0, né? Vou pedir ao usuário que informe um valor, que ele informe um valor, vou ler esse valor, tá? Então vou ler aqui x, beleza. Depois eu vou dizer que x é x vezes 2, né? Então eu estou dizendo que é o dobro de x, né? Estou atribuindo ao próprio x. E posso checar aqui, né? Inclusive, na verdade eu vou deixar essa atribuição para depois, eu vou checar aqui, né? Se x é par. Então vou checar se x é par. Se for par, eu vou imprimir na tela que x é par, né? Vou botar aqui, o número é par, barra n, e aí imprimo o valor de x. Printf, novamente, né? %d é impar, barra n, aqui nosso x, ok, né? Aqui eu calculo o dobro de x, né? Printf, nesse caso eu vou imprimir aqui o valor de x, né? Vou botar aqui %d é, imprimir aqui o valor de x, né? Vou botar assim x, esse valor. Então vou fazer um laço aqui também, né? Declarando a variável i aqui começando em 0 e começa em 0 até i menor que x, né? Vou botar de 1 até i menor ou igual a x, e aí incremento em 1i e vou imprimindo aqui, né, o valor de i, %d barra n, o valor de i. Pronto, aqui já é suficiente, né, para a gente exemplificar. Vou salvar aqui na pasta debug. Debug. Exemplo 1, né? Exemplo 1. Salvando. Beleza. Pessoal, os conceitos mais importantes da depuração, né? E um elemento muito importante é o breakpoint, tá? O breakpoint é quem vai definir, né, quando eu executar meu código pelo depurador, que ele pare naquele ponto, né? O breakpoint é justamente onde eu quero que minha execução pare, né? Para que eu possa acompanhar. Então eu posso executar meu código sem breakpoint
no depurador, mas acontece que a execução vai seguir normalmente, né? Então, exemplo aqui, ó, nossa ideia, a gente tem a opção de compilar e executar e tem a opção de depurar. É essa que a gente vai utilizar, tá? Então, além de utilizar essa função de depurar, nós tem que usar aqui, ó, como opção para nosso compilador, tá? A versão de debug, tá? Então, sete aí no seu dev, tá? A opção de debug. A plataforma é que você estiver utilizando 32 ou 64 bits, mas aí você vai utilizar aqui a opção debug. Essa opção debug vai compilar nosso código, incluindo informações que são necessárias para que a gente depure o código, tá? Essas informações elas não são úteis para execução em modo release, né, em modo produção da nossa aplicação. Elas não fazem diferença. A única diferença é que ela vai acrescentar um pouco mais de informação no nosso binário, tornando um pouco maior. Então a gente só usa essa função de debug, essa opção de debug, quando a gente quer realmente encontrar algum defeito ou depurar nosso código. Quando a gente está gerando, fazendo um deploy de nossa aplicação, ou seja, distribuindo, gerando executável para entregar para um cliente, para subir para algum lugar, para ser utilizada de fato, a gente utiliza a opção release, tá? Então, seta para debug, ele vai incluir as informações de depuração no nosso binário e permitir que a gente faça, né, essa depuração do código. Dito isso, a gente vem aqui em depurar. Compilar agora sim, né? Opa, aqui tá errado, né? É igual, tá? Então, vamos lá, compilando. Aqui é um ponto e vírgula. Vou compilar novamente com o depurador. Observe, né, que ele executou aqui nosso código. Eu vou colocar aqui o número 3, né? E aí nosso código, né, foi executado e finalizou a aplicação. Observe novamente, ó, vou executar o código 6 e aí ele imprimiu ali rapidamente e saiu, né? Pessoal, como eu havia falado, um ponto importante que a gente precisa quando a gente quer depurar um código é definir os breakpoints, tá? Inclusive pode ser mais de um. O breakpoint vai ser o ponto de parada, tá? Então eu posso determinar que o meu compilador pare, né, em determinado ponto. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, ó, e para isso eu venho aqui na minha barra lateral, tá? E clico na linha, ó, que eu quero que marque. Quando fica vermelho com um vezinho, significa que ali vai ser um ponto de parada do meu código, tá? Da minha execução. Eu posso incluir mais de um, posso colocar um aí e um aqui, por exemplo, tá? Então, quantos eu quiser. Vamos começar a definir esse ponto de parada aqui, tá? Para desmarcar, eu clico novamente em cima, ó, nessa barra lateral, na linha que eu quero, ó. Posso incluir mais de um. Então, vamos depurar o código agora e vamos ver o que é que acontece. Vou mandar depurar. Observe que ele chamou aqui nosso console, mas não imprimiu nada. Por quê? Porque ele parou exatamente aqui, ó, onde eu pedi que ele parasse, tá? Então, aqui é o ponto de parada que eu determinei, tá? Então, eu utilizei esse ponto de parada. Observe que ele está parado aqui, ele não executou essa linha ainda. Ó, meu console tá limpo ainda. Se eu voltar aqui, para que eu continue executando esse código, eu tenho várias opções aqui embaixo, tá? Várias opções. Vamos a de fluxo, que é essa aqui, ó, próxima linha, tá? O continuar, ele simplesmente executa sem parar. Daqui para frente ele vai executar até o final, né, da minha rotina, sem pausas. Esse próxima linha vai permitir que eu vá executando, né, linha a linha e acompanhando, né? Como também a próxima instrução. Então, próxima linha, né? Observe que ele vai agora para o scanf. Se eu voltar aqui, ó, ele imprimiu, tá? Eu não posso digitar nada ainda, ó, nenhum número nem nada, porque a próxima instrução ainda não foi executada, né? A próxima instrução ainda não foi executada. Então, se eu mandar aqui executar a próxima linha,
né? Ele continua parado aqui. Por que que eu mandei executar a próxima linha e ele continuou parado? Porque agora o scanf, né, está sendo executado. E o scanf aguarda, né, uma interação do usuário. Se eu voltar aqui, ó, aqui eu tinha digitado, ficou no buffer, né? Eu vou apagar e aí eu vou digitar aqui o número, ó, número 4. Vou dar um Enter e observe que ele pausou novamente. Então eu estou executando aqui linha a linha meu código. Se eu pegar aqui, eu posso checar inclusive o valor de x, ó, colocando o cursor aqui em cima. Essa é uma maneira de checar o valor de x, né? É 4, eu acabei de digitar. Pessoal, eu posso aqui, além disso, ó, vir aqui, né, e mostrar aqui a janela do depurador. Deixa eu abrir aqui. A gente tem uma janela aqui, depurador. Deixa eu só ver se eu consigo abri-la aqui. A gente vem aqui em exibir. Projeto flutuante, era dessa que eu estava me referindo, tá? É porque eu recolhi essa janela, mas geralmente no projeto de vocês isso vai ficar aparecendo já por padrão. Então, ó, aqui é do depurador, tá? Vou remover esse marcador. Se a gente quiser adicionar aqui variáveis e ir acompanhando o valor dessas variáveis, a gente pode adicionar um marcador, né? Então a opção aqui e tem a opção aqui, tá? De adicionar o marcador. Eu vou adicionar x, né? Para a gente ir acompanhando aqui o valor de x, né? Então ele está dizendo que x é 4, né? Então a gente vai acompanhando, pode ser adicionado várias variáveis aqui. O que a gente quiser adicionar, a gente pode ir adicionando. Ok? Então vamos para a próxima linha, né? Então eu digitei 4, o número vai ser par, ele vai entrar nesse if aqui, ó. Então a ideia é que ele imprima, né, que o número é par. Ainda não imprimiu porque a instrução não foi executada. Eu sigo aqui executando, próxima linha. Se eu voltar aqui, ó, 4 é par. Beleza? Dando sequência na execução, vamos aqui, próxima linha. Agora o valor de x é 8, ó. Ele já atualizou aqui automaticamente. Então, se eu olhar aqui, ainda não foi impresso, né? O valor vai ser impresso quando eu mandar executar a próxima linha. O valor aqui ficou errado, né? Na verdade, a gente não imprimiu o outro parâmetro, tá? Mas o intuito aqui é a gente observar, né, o que está sendo impresso, ok? Então, dando sequência, né? A gente tem aqui, ó, o i ainda não foi determinado, ainda não foi estabelecido, né? Não foi declarado, esse laço ainda não foi executado, nenhuma instrução dele, vou mandar executar aqui. Agora sim, a gente tem, ó, o valor de i igual a 1. Enquanto eu estiver no escopo aqui do laço, eu posso atribuir esse marcador aqui, porque ele é uma variável local do laço, tá? Posso atribuir aqui, ó, o valor de i é 1, né? Então eu posso aqui, ó, executar, né? Não foi impresso nada ainda do laço. Se eu mandar executar a próxima linha, né? Ele imprimiu aqui 1. O i ainda, né, é 1. Quando eu mandar executar novamente aqui, né, o i já muda para 2, né? Ele incrementou o i. Então eu vou mandar imprimir, ele vai imprimir o valor 2 e assim sucessivamente. Vai de 1 até 8, que foi a condição que eu estabeleci aqui, né? Só que eu quero, pessoal, modificar. Eu não quero que execute até 8 aqui. Eu posso mudar esse valor? Posso, né? Eu posso alterar esse valor. Posso vir aqui e modificar, né, o valor de x e dizer que ele é 3, né? Posso dizer que o valor de x é 3. Ele não atualizou aqui, né? Como eu disse, existe uma bugzinha aqui. Se eu remover esse marcador daqui, ó, e adicionar ele novamente, a gente vai ter que o valor dele é 3, tá? É uma bugzinha, tá, do dev em relação ao depurador não atualizar, mas enfim. O que importa é que a gente consegue contornar essa situação. Então, em tempo de execução, o valor de uma variável que era 8, né, eu defini para 3. E aí, no meu laço, tá, que iria até 8, agora vai até 3. Então, o i já é 2. Se eu mandar executar aqui a próxima linha, né, o i agora é 3, né,
E agora eu vou imprimir o valor de I, ó. 3. E agora o que a gente espera é que o laço finalize, né? Que de fato aconteceu, né? Saltou, não imprimiu mais nada, ó. Finalizou aqui o nosso código, né? Não tenho mais código nenhum, eu posso parar a execução ou em continuar, né? Vai dar no mesmo porque ele vai finalizar, né? A execução, não tem mais instrução nenhuma aqui para ser executada. Ok? Então, aqui, né? A gente conseguiu executar nosso código avaliando aqui algumas expressões, tá? Vou executar aqui novamente para que a gente acompanhe. Por exemplo, se eu posso incluir outro breakpoint, posso, né? Por exemplo, eu posso incluir um breakpoint aqui, lá no início aqui, e meu interesse é só simplesmente executar ele, que ele pare aqui, para eu checar alguma informação, e depois eu quero que ele continue, eu não quero perder tempo passando linha a linha não, eu quero que ele continue até quando chegar aqui eu quero que pare novamente. Então adicionei esse outro breakpoint. Vou depurar aqui novamente, né? Observe que ele parou aqui, né? Não tem nada ainda. Eu já chequei alguma informação que eu queria checar. E agora eu quero que ele eu quero que ele execute, né? Então vou aqui em continuar. Ele vai me pedir aqui um número 4, né? E observe que ele parou aqui novamente em nosso laço, né? Então eu cliquei em continuar, ele segue a execução do nosso código, né? Até encontrar o próximo breakpoint, né? Então ele parou aqui, eu posso em continuar, né? E aí ele executa o resto e finaliza. Ok? Então, entre outras opções aqui que eu tenho no meu depurador, vou executar aqui novamente, vou voltar aqui, né? A gente tem aqui outra função, né? Outra opção, que é passar por dentro. Então eu posso ter aqui uma função, pessoal, definir alguma função aqui, por exemplo, calcular média desse número e chamar ela aqui calcular média. E aí eu posso tanto durante a execução aqui, né? Se eu botar aqui próxima linha, ele vai executar, né? Calcular média, mas não vai lá na função calcular média. Se eu disser aqui, ó, passe por dentro da função, então quando ele chamar a função aqui calcular média, ele vai até a função lá, né? Uma maneira interessante de a gente fazer isso, vamos definir aqui, ó, só para a gente int média recebe aqui, né, um número, tá? Aí vou dizer aqui que vou declarar outra variável aqui só para que a gente consiga acompanhar. Eu vou botar em duas linhas, não há necessidade, mas só para a gente consiga acompanhar, tá? Esse camarada aqui, a média aritmética, então vou botar um float, retorna um float, tá? Não é necessária a declaração dessa variável, a gente poderia fazer uma conta direto aqui, mas eu vou fazer assim, ó. Vou fazer A dividido na verdade eu não vou calcular a média, né? Eu vou calcular aqui o triplo do número, tá? Para não pedir outro número, né? Vou calcular o triplo do número, vou declarar aqui t, retorno inteiro, e o triplo do número aqui vai ser, né, o número que eu recebi vezes 3. E aí returne x. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou interromper aqui a execução, né? Vou tirar esse breakpoint, tirar esse outro, né? Depois que ele terminar isso aqui, eu vou simplesmente dizer aqui o seguinte, ó, triplo de x, né? Triplo de x. Vou botar aqui t, a variável t vai receber o valor de triplo de x. E eu posso imprimir inclusive esse valor, tá?
D barra N, T, né? A gente vai imprimir T. Aqui faltou, né? Só para que a gente corrija aqui, né? X, tá? Beleza, eu criei essa função triplo, calculo triplo de x, né? E vai retornar esse valor. Então vamos depurar aqui. Eu vou pedir que ele pare, né? Vou pedir que ele pare exatamente aqui, né? E vamos lá. Executar meu código, né? Informe o número, eu vou botar 2, né? Aí ele imprimiu, tá? Onde é que ele parou? Vamos ver aqui onde ele está parado. Ele não parou, né? Vou compilar aqui, tá? Como eu falei, a gente tem esses probleminhas aqui. Olha que ele não compilou o código, tá? Então sempre que não funcionar, tenham cuidado, né, de compilar o código, que aí ele vai atualizar, né? A IDE tem essas problemáticas, tá? Então voltamos aqui de novo, executar, compilar, tá? Turn T, né? A função estava completamente errada, né? Foi feito o ajuste, tá? Eu compilei o código agora eu vou depurar. Na maioria das vezes só depurar é suficiente, mas se não funcionar, né, o breakpoint que foi colocado e tal, então venho aqui em executar, compila novamente, que ele vai compilar, tá? E aí você vem depurar, tá? Geralmente ele detecta que há necessidade de uma compilação, mas às vezes não. Então vamos lá de novo, depurar, vou botar aqui o valor 2, olha que ele parou aqui, tá? Se eu botar aqui próxima linha, né, observe que ele vai executar o printf agora, né? Então a gente não tem a impressão ainda do valor do triplo, né? E agora vai ter, quando eu mandar aqui de novo, né, executar a próxima linha, ele vai imprimir 12, né? Então 4 vezes 3, 12, beleza. Eu vou continuar a execução, ele vai finalizar. Observe que ele não executou aqui a função triplo. Eu queria que ele executasse aqui a função triplo. Aí tem duas maneiras que eu posso usar aqui como artifício. Eu posso botar um breakpoint dentro da função, né? Posso executar aqui, mandar depurar. Aí boto 3, né? Triplo. Aí mando próxima linha. Como eu botei um breakpoint, ó, lá na minha função, ele vai parar novamente dentro da minha função, né? O valor de t ainda não está definido, por default é 0, né? Mas não está definido ainda. Eu posso executar a próxima linha. Agora eu já tenho um valor de t, ó, que é 18, né? É 6 vezes 3, 18, né? X é 6, ó. Beleza, posso vir aqui em continuar e ele vai-se embora, finaliza a minha aplicação, porque não tem mais breakpoint e nem pede mais nada ao usuário. A outra forma de fazer é não colocar, às vezes eu estou executando meu código, em várias funções tem meu código, e aí durante a execução do meu código ele faz uma chamada de uma função que eu queria passar dentro e não lembrei de botar um breakpoint, né? Então eu venho analisando muitas coisas já durante a execução, da depuração do meu código, e aí eu vou ter que parar, voltar lá, botar um breakpoint e tal. Não, eu posso aqui durante a execução, ó, tirei o breakpoint, né? Durante a execução ele parou aqui, eu posso dizer que ele passe por dentro da função, né? Então, ó, peço para passar por dentro, sem o breakpoint ele já foi lá. Lembrando que ele não para, ó, o depurador não para na declaração de variáveis, né? Só na declaração de variáveis, né? Tem que ter uma operação, uma instrução com algum operador, né? No caso aqui é um operador de atribuição, né? Estou atribuindo aqui, né, A vezes 3 a t. Então a gente tem a mesma situação aqui, ó. Posso continuar executando, né, meu código, tá? E eu vim parar dentro da função, não pelo breakpoint, mas lá na chamada eu pedi que passasse por dentro da função, tá? Lógico que a instrução pular a função tem, né, exatamente a função contrária, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a execução do código, o código finalizou. Então, pessoal, o depurador, né, é um recurso que as linguagens de programação possuem, tá, que facilita bastante a gente encontrar defeito no código, né? No material tem aí exemplificando, tá, como a gente pode utilizar, né?
isso que eu mostrei para vocês, né? E aí uma prática seria debugar alguma questão de exercício, né? Aí propõe que seja do while, mas pode ser qualquer outro código que vocês tenham implementado, tá? Então a gente fica por aqui, tá? Esse conteúdo foi conteúdo sobre debug e depuração. Até a próxima e obrigado.